Bom, pessoal, 10h35, vamos dar início ao nosso treinamento, certo? Esse é o nosso último treinamento desse ciclo 2022. Vamos tratar hoje a respeito do exame de DNA. Eu, juntamente com Gabriel e Joquebede também, vamos dar algumas orientações acerca desse procedimento, do que gere a parte de documentação, de coleta, de interferências pré-analíticas, de como portar e de como agir perante esse tipo de procedimento, certo? Peço a todos que preencham a lista de presença, que está sendo disponibilizada no chat, e que mantenham os microfones desligados, e qualquer posterior dúvida pode consultar a gente que a gente irá atender, tá bom? Então vou deixar a palavra com o Gabriel inicialmente, e no decorrer a gente vai tratando a respeito desse exame, tipo que é, de como compõe, e qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Gabriel, vou passar a palavra para você e pode iniciar o treinamento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Esse ano nós estamos intensivando um pouco mais a questão dos treinamentos e, junto com o Yaxadora, com o pessoal do RH, planejamos 2023 trazer cada vez mais treinamentos, porque a gente sabe que nunca é bom ficar parado, né? A atualização vai garantir que nós possamos aprender cada vez mais coisas novas ou relembrar aquilo que já foi aprendido antes para poder reforçar algumas ideias. E como o Yaxadora já havia me passado, o teste de DNA foi por muito tempo restrito apenas para a matriz e para o Kids, né? E de um tempo para cá nós estamos começando a introduzir esse teste em outras unidades, porque há uma demanda, há uma procura. Então é muito importante que tenha esse treinamento para poder o conhecimento sobre a realização do DNA seja mais difundido entre todas as unidades, né? Então, vamos encerrar o ano com chave de ouro, né? Com mais treinamento, para poder estar aí dando conhecimento tanto para a gente que está ministrando, quanto para vocês que estão recebendo o treinamento. Fala um pouco sobre o DNA, né? Nós iniciamos aqui com o Beabá do DNA, disponibilizado pelo Laboratório de Apoio Diagnósticos Brasil, onde ele trouxe 5 palavras que têm a ver com o mundo desses exames de vínculo genético. Começando pela palavra vínculo genético, né? Que vai pesquisar se aquele paciente tem um DNA, tem a sua genética compatível com seu suposto pai e com a sua mãe. Temos o DNA, né, que seria a nossa carga genética, a paternidade, a reconstrução e o espólio, que é a palavra mais, assim, que talvez o pessoal menos entenda o significado. E espólio estaria relacionada a exames de DNA a partir de pessoas que já não estão mais presentes, né, pessoas que já faleceram. Porque a gente sabe que pessoas que já faleceram têm a questão dos direitos, né, para poder realização ou não desse DNA. Às vezes precisa de um aval judicial para que esse exame seja realizado. Por isso que trouxemos essa palavra dentro do beabá do DNA. Mas dando início ao teste em si. O DNA, ele é um teste que vai pesquisar a cadeia genética dessa pessoa, desse indivíduo, através dos seus cromossomos. O cromossomo da nossa cadeia genética, ele é composto por 50% de cromossomos provenientes da cadeia genética da nossa mãe e 50% dos cromossomos provenientes da cadeia genética adquirida do nosso pai. A junção desses cromossomos da nossa mãe e do nosso pai vão formar a nossa própria cadeia genética. E é através dessa cadeia genética que nós vamos ter as nossas próprias características, como cor do olho, cor da pele, textura do cabelo, cor do cabelo, dentre demais características que são provenientes do nosso DNA. E características que, no caso, a gente não pode alterar, né? Porque a gente sabe que tem algumas características que a gente consegue alterar. E a pesquisa do DNA, ela basicamente vai rastrear pedaços do nosso DNA, pedaços dos nossos cromossomos, que são conhecidos como alelos, e compará-las com o indivíduo que a gente quer ver se existe um vínculo genético. Dentro de uma situação hipotética. Vamos imaginar, através dessa imagem, que o filho requerente é o paciente que vamos pesquisar o vínculo genético.
Nós temos a mãe biológica, né, que é a pessoa que geriu aquele filho, que pariu aquele bebê. E nós temos o suposto pai, que estamos pesquisando um vínculo genético. O som melhorou, pessoal? Tá dando pra escutar? Tá sim, Gabriel, tá tranquilo. Pronto. E nós temos o suposto pai, em que nós queremos pesquisar um vínculo genético. Através do teste de DNA que realizamos no laboratório, é possível rastrear esses alelos, que são pequenas partes do DNA em que vai ocorrer uma comparação. Segundo essa imagem, podemos ver que o filho apresenta no seu DNA um alelo de gene 13 e um alelo de gene 26. Comparando com sua mãe biológica, ela também apresenta um alelo de gene 13, ou seja, compatível com o filho, e um alelo de gene 24, que provavelmente foi proveniente dos seus pais, no caso, os avós do filho requerente. Para pesquisar a paternidade do pai, do suposto pai, nós extraímos o DNA do pai e vimos que, como filho, ele também tem um alelo de gene 26, fazendo assim um teste positivo tanto para o pai quanto para a mãe. Ou seja, a coleta do nosso teste visa uma comparação entre os alelos de DNA para ver se o DNA do filho é compatível com o dos seus pais. Passando agora a palavra para a Yaxadora para poder ir num ponto mais específico da nossa realidade, que seria o atendimento e a nossa coleta. Bom, pessoal, o que refere-se à coleta, né? A coleta, ela é realizada de forma por capilar, né? Da mesma forma que a gente realiza por capilaridade a coleta do teste do pezinho, que deve ser feita, né, no calcânio da criança, do bebê, do recém-nascido. A coleta do DNA, ela tem que ser feita por capilaridade. No adulto, ela é realizada no dedo da mão, e na criança, se for recém-nascido ou se for pequenininho, pode ser feita na região do calcânio, ou também pode ser feita a fricção capilar através do dedo da mão, certo? Não é feita a coleta de forma a ter vínculo do material a ser coletado com um tubo de coleta, não pode ter contato com nenhum tipo de reagente, né? No caso, como é a amostra de sangue total, não pode ter contato com EDTA. E o preenchimento do cartão de coleta também deve ser feito da mesma forma do teste do pezinho, a fim de que de preencher toda a região, né, toda a circunferência, toda a região deve ser demarcada, a fundo de que deve transpassar de um lado para o outro, né, deve se embebedar com material, com sangue, de um lado para o outro, lembrando de gerar a gotícula e colocar o cartão apenas na gotícula, sem fazer muita fricção em contato com a pele da criança e do suposto pai e também da mãe, certo? Não pode ter extravasamento desse material. Se tem um local demarcado lá que o preenchimento deve ser feito apenas acerca daquele local, evitar ao máximo que se tenha o extravasamento externo. E também não pode coletar pouco material, né? Não pode coletar pouco material a fim de que não transpasse de um lado para o outro, né? A gente tem que fazer o preenchimento adequado. E o cartão de coleta só pode ser preenchido, é melhor, arquivado juntamente com a documentação e no envelope após secar esse material, certo? Então, para a coleta do DNA, nós temos três formas: a por capilar, por sangue total, temos a coleta por saliva, pode passar aí, Gabriel, por favor. Temos a coleta por saliva, onde o paciente não vai poder ter ingerido nenhum tipo de comida e bebida, no mínimo 1 hora antes dessa coleta, 30 a 60 minutos antes, 1 hora antes de coleta. Jogo, responde já a sua dúvida. Vai ter que realizar um bochecho, né, acerca dessa coleta, para poder que seja realizada a captura desse material, onde o paciente vai ter que estar com a boca bem úmida para que se gere um quantitativo de material de saliva, a fim de que preencha também a região do cartão de coleta, para que embebede esse local e transpasse de um lado para o outro, a fim de ficar bem úmido, né?
E também tem a coleta feita através de suave oral, né? O procedimento, pode passar, Gabriel. O procedimento ocorre da mesma forma que a gente coleta o teste de lactose genética, né? Onde a gente pega o suave e vai transpassar, friccionando na região da bochecha, ali de forma firme, sem muita força, firme, a fim de pegar o material genético que compõe ali na parede da bochecha, também com um pouco de saliva. É utilizado dois suaves, um para a região direita e outro para a região esquerda. E o procedimento de coleta segue da mesma forma da coleta de saliva, onde o paciente não pode ter se alimentado e tem que fazer um gargarejo com água para limpar bem a boca, para não ter resquício alimentício, e também a fim de que essas paredes fiquem úmidas, gerando, né, produção de saliva, para que seja feita a coleta. Só retirando aqui a dúvida de Flaíse, aqui a gente trabalha comumente com a coleta feita capilaridade, né? A coleta feita através do sangue total, mas que o sistema e o portal do DB, ele trabalha com os 3 tipos de coleta, né? Nós realizamos a coleta por capilaridade, ok? Então a gente vai realizar esse tipo de coleta, mas que a fim que o laboratório também trabalha com mais esses outros 2 meios de coleta, ele exerce, né? Além disso, também, por exemplo, chega corriqueiramente, vez e outra, a avó da criança do lado materno, ou às vezes do lado paterno, porque gerou uma dualidade ali, a dúvida se a criança realmente é filho ou não, e querer realizar o teste por amostra de material de cabelo, sem que a mãe saiba, ou algo do tipo, não. Isso não pode ser feito. É um procedimento que é extremamente burocrático, mais à frente Joquebed vai falar sobre isso. É um procedimento extremamente burocrático, onde tem que estar todas as partes envolvidas. Então, em hipótese alguma, a gente pode aceitar que seja vindo um material de terceiros, né, de uma outra via, porque a gente não sabe como partiu esse material, não sabe se realmente a finalidade desse material é de fato da criança. Por isso, e também a questão da probabilidade genética ser bem mais fidedigna do material de coleta de sangue e de amostra salivar, ser mais fidedigna do que uma amostra de um tecido capilar, porque aí fica uma dualidade que você não sabe se realmente aquele material é pertencente ou não da criança, certo? Então, chegou coleta de DNA na sua unidade, vai ser realizada através de material de coleta de sangue por capilaridade, né? A gente vai pegar uma lanceta e vai fazer aquele furinho no dedo, gerar aquela gotícula de sangue para preencher o cartão de coleta, certo? Pode passar aí, Gabriel. Bom, e agora também o DB ele trabalha com o teste de vínculo genético, onde pode-se ter o teste de paternidade no pré-natal, né? A mãe, né, no período pré-natal, ali, a partir da 11ª semana de gestação, se for de comum acordo de ambas as partes, caso ela não tenha o conhecimento, né, de fato do pai esteja em dúvida, ou o suposto pai também esteja em dúvida se aquela criança é dele ou não, a partir da 11ª semana de gestação, já pode estar sendo feito. O DB já trabalha com essa possibilidade de estar realizando o teste de paternidade, onde vai ser coletado o material da coleta de sangue da mãe e o suposto pai, vai ser feita a coleta de material por capilaridade. E esse teste, ele faz com que ainda possa se estender até uma probabilidade de 2 supostos pais. Por exemplo, se a menina tem dúvida entre 2 possíveis opções de que sejam suposto pai do filho dela. Então, ela pode estar requerindo e fazendo esse teste em até 2
suposto pai. O mesmo teste? Não. Ela vai fazer um para um e outro teste para outro, né? Ela vai estar tendo essa janela aí de até 2 supostos pais para estar realizando esse exame, certo? Ele não pode ser feito através de gravidez gemelar, porque não tem como difundir a questão dos genes, dos cromossomos, da mesma forma que na sexagem fetal a gente tem uma probabilidade de 99% de acerto, né? A paciente estando no comprimento do período adequado para a realização do exame para diferenciação de cromossomos X e Y. Aqui, no teste de paternidade, ela não tem como difundir, porque até na sexagem fetal os cromossomos se difundem. Vai dar uma titularidade maior para um, mas não quer dizer que ambos vão ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Tem gêmeos que são masculino e feminino, né? Então, gravidez gemelar não pode ser feito teste de paternidade pré-natal. Nesse caso, fica resguardado que aguarde até a criança nascer para que seja realizado esse teste de DNA. Paciente que recentemente também passou por transfusão de sangue ou por medula óssea e venha a ter ficado gestante, também não tem condições de realizar esse exame. Então, ele é um exame que é realizado a partir da 11ª semana de gestação. A paciente, no ato da coleta e de atendimento, deve ter comprovado, através de ultrassonografia, de laudo de ultrassonografia ou de um laudo médico expedido pelo ginecologista e obstetra dela, que esteja realizando o pré-natal, assinando e constatando que aquela paciente está, a partir da 11ª semana de gestação, inferior a isso, não tem como ser realizado, né? A coleta do pai é feita da mesma forma do teste convencional, no papel filtro, certo? E na mãe é coletada 20 ml de sangue por coleta venosa. A mãe já realiza uma parcela maior. Por quê? Porque a gente tem que ter a grade de detecção da mãe, dos genes da mãe, e principalmente buscar o motivo principal, que é a grade genética do feto. Por isso que a gente existe que tem uma quantidade maior de sangue, de material a ser coletado da mãe. Deve-se constar também uma foto, né, onde estejam constando o suposto pai e a mãe presentes no ato do atendimento. Tudo isso deve ser feito e anexado, tá bom? Além de que ambos devem ter um documento atualizado vigente no ato do preenchimento da sua documentação, certo? Tendo tudo isso aí preenchido, tudo sem faltar nenhuma documentação, a mãe estando no período adequado para ser feita a coleta do material, 99% de chance de ser descoberto quem é o pai da criança, tá ok? Pode continuar, Gabriel. Pro próximo tópico mesmo, Yaxadora? O Joquebé da parte da documentação. O Joque tá por aí. Olá, pessoal, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos sim, Joque. Sim, estamos. É um prazer estar aqui podendo contribuir aí com algumas informações para vocês, né? Pela minha experiência no Kids, né, o DNA assim de primeira, eu fiquei muito nervosa, né, mas confesso que hoje em dia é bem tranquilo, é um procedimento que é de rotineiro, né, dos exames que geralmente aparecem, e é só questão mesmo de atenção à questão do preenchimento da documentação, né. Primeiramente, em relação aos aniversários, né, a gente sempre pede para o paciente trazer a cópia do registro da criança, juntamente com os originais também, porque às vezes o pessoal traz até as cópias, mas as cópias às vezes vêm manchadas, vêm embaçadas, e isso é um fator que tem que ir bem corretozinho, que é para o apoio não pedir novamente e com isso atrasar um pouco o resultado. Então a gente sempre pede para o paciente trazer a original e as cópias do registro da criança, trazer também
as documentações dos pais, né, que pode ser a identidade, documentação com foto, a identidade ou a CNH, ou carteira de trabalho, e comprovante de residência, certo? Comprovante de residência, a gente pede dos dois, mas geralmente às vezes acontece de trazer só de um, né? Às vezes traz só do suposto pai, às vezes traz só da mãe, aí dá certo, mas sempre a orientação que a gente passa para o paciente é trazer dos dois, certo? E o registro da criança, pronto, essas são as documentações básicas, né? E no ato do atendimento, você vai entrar no sistema, né, do DB, que é aquele sistema normal, que pede para você acessar o link de paternidade e, em seguida, fazer o cadastro da cadeia de custódia, né, do paciente. Você vai entrar em cadastros, né, lá naquele sistema, no linkzinho que você abre, e lá vai pedir para você optar pelo o DNA normal, né, e o jurídico, que tem dois tipos, né, tem aquele convencional, que é mais para a questão de que a pessoa quer tirar aquela dúvida se o suposto se é o pai ou não, e tem um judicial que já é uma questão que vem encaminhada pelo juiz, né, e que o paciente, para ser judicial, vai ter que trazer o processo, contendo o número do processo, esse processo tem que ser pelo DNA normal, até já está lá marcado. Em seguida, você vai marcar se é o duo ou se é o trio, né? Que geralmente eles acontece querer saber só se é o pai ou só se a mãe quer participar ou não. Aí, quando é a mãe, o pai e o filho, coloca o trio. E em seguida, você vai preencher todas aquelas perguntinhas que tem embaixo. E vai pedir para colocar o nome do filho, aí vai pedir um númerozinho do registrozinho lá da criança, do registro de nascimento, que ali também é outra partezinha que você vai ter que ter o cuidado quando for colocar cada número, porque se tiver um númerozinho errado, o apoio pede para que a gente mande uma correção de novo. Aí vai ter que preencher um termo um termozinho de anuência que a gente preenche, o bioquímico assina, contendo toda a numeraçãozinha correta do registro da criança, né? Então, essa parte de preenchimento é muito importante ter atenção quando for preencher, porque aí qualquer errozinho atrasa na liberação, porque o DNA, a gente dá um prazo de até 30 dias úteis, mas quando vai tudo direitinho, ele sai bem antes dos 30 dias, né? Geralmente, às vezes, sai com 15 dias, já teve paciente que eu atendi que sai até com 15 dias, 20 dias, às vezes não chega nem seus 30 dias, né? Então, aí você vai preencher, bota a data de nascimento. Joque. Pode dizer. Mas disseram que, eu não sei se eu ouvi direito, que se só não levar o documento dá perto, mas eu vi uma vez Flaís botando e a criança morava com a mãe, e a mãe teve que levar os documentos, porque como a criança é de menor, aí tem que preencher os dados da mãe. Isso, quando a criança é de menor, tem que mesmo assim trazer a documentação da mãe, porque a mãe ela vai estar constando lá como responsável legal pela criança. Se for só o pai e o filho que vai fazer o exame e a criança for de menor, a mãe tem que trazer a documentação. Mas se for de maior, como eu já atendi também, esses dias fez uma mulher já adulta juntamente com o pai. Aí não precisa da documentação da mãe, só precisa mesmo do filho requerente e do suposto pai. Esses casos é só quando é criança, que mesmo sendo duo, tem que a mãe trazer os documentos, que ela quem vai assinar pela criança. Entendeu? Beleza, amor, obrigada. De nada. Pronto, então, aí nessa parte de preenchimento, é uma observação também que a gente tem que ter atenção quando pega a documentação da mãe, e se a mãe for de menor, né? Porque depois que você coloca o filho, você vai botar o responsável, os dados, a mãe
no caso sendo de menor, ela não vai poder assinar pela criança, ela vai ter que trazer, tem que também trazer a documentação, porque se a mãe for de menor, não faz o exame, certo? Aí, automaticamente, o sistema ele já detecta, quando você botar o nome da mãe e a data de nascimento, ele já vai negar e já vai pedir o nome do responsável, que não vai dar certo fazer o cadastro se for a mãe biológica de menor. Então, em seguida, você vai preencher o nome da mãe, os dados, né? No caso, você vai botar a opção lá, tem a opção do documento que a pessoa trouxe. Se foi o RG, aí vai botar a numeração do RG. Se foi a habilitação, vai colocar o número da habilitação, certo? Dependendo do documento que ela trouxe, vocês vão preencher a numeração do documento. Depois tem umas perguntinhas, né? Que é em relação à questão do se é sangue, essas opções até já vem marcada. Aí pergunta também se a pessoa recebeu transfusão de sangue nos últimos 6 meses, né? Porque no caso, se for se tiver recebido transfusão de sangue, tem que fazer o salivar, né? Para fazer o de sangue já não dá certo, aí faz o salivar. Inclusive, teve uma época que eu fiz um salivar e por 2 vezes não deu certo e ficou suspenso o salivar. Não sei se ainda está fazendo. Depois a Isadora diz aí se está fazendo ou não. Porque estava suspenso o salivar. A gente estava fazendo só mesmo o de sangue. Aí depois vocês vão preencher os dados do pai, que também é do mesmo procedimento. Oi. Só uma dúvida. No caso, se for tanto o filho... o pai também, tanto o filho como o pai, se todos os dois forem maior de idade, já forem adultos, né? O filho já for adulto, o pai é adulto, só precisa da documentação dos dois. Isso, se o filho requerente e o filho for maior de 18 anos, não precisa de documentação da mãe dele, não. Ele mesmo quem vai assinar por ele, porque ele já é de maior. Tá certo? Mas ele vai precisar levar a documentação dele, só não vai precisar levar a documentação da mãe. Isso, a documentação dele é essencial, tem que levar também a documentação com foto, certo? Dele, e o pai também leva, só não precisa da mãe. Comprovando residência, xerox do documento, não é isso? Isso. Aí, no caso, se ele for de outro estado, se o filho for de outro estado, comprovando residência, tem que ser lá de onde ele mora? Isso, comprovante de onde ele mora. Aí não tem problema ser de outro estado, não, né? Não, no caso de onde ele mora, tem que ser um comprovante no nome dele de onde ele mora, entendeu? Tá certo. Pronto, então só dando continuidade, só mais a questão do cadastro, vocês vão cadastrar a parte, né, dos dados do pai, né, como eu expliquei, botar a numeração da documentação e ao lado vai ter um campozinho que ele vai ficando todo verdinho, vai sendo marcado automaticamente e pede só para vocês marcar a pessoa que vai coletar, né, pede a coletadora e pede, 2 campozinhos que marca, que é quem coleta, e vocês vão marcar 2 vezes a mesma pessoa, tanto que vai colher, pronto, se for uma pessoa que for colher, marca as 2, o mesmo nome nos 2 campos, né, e pede para, lá embaixo, vai pedir para gravar, né, aí você marca o xizinho lá, e pronto, vai pedir para gravar aquela cadeia de custódia, né, vai gerar a cadeia de custódia, vocês sempre dão uma conferidazinha se está o nome correto, se não está faltando nenhuma letra no nome, porque qualquer letrinha ou número que vai errado, como eu disse, vai implicar na demora do resultado. E após isso aí, imprime-se a cadeia de custódia, né? E depois gera as etiquetas, e é o laboratório quem gera essas etiquetas para a gente colocar na cadeia de custódia e no envelopezinho que vai ser encaminhado, lacrado, e nesse termozinho aí que vem dentro do envelope, que está aí na tela do slide, que é onde vocês vão preencher, vão pedir para o paciente assinar, né? Onde tem a mãe, né, quando a criança é de menor, e quando é
DNA trio, né? Quando é a mãe, a criança e o suposto pai, a mãe vai assinar pela mãe e pelo filho, né? E o pai assina por ele. E dentro vem tipo uns bolsinhos que contém um canhotozinho, que é justamente onde vai ficar o material do sangue coletado, onde vai assinar também. Eles vão assinar esses canhotozinhos. A mãe vai assinar pela mãe e pelo filho, né? Quando é os três. Mas se for só o filho e o... Deixa eu perguntar outra coisa. Quando a mãe é de menor, aí a avó assina onde? Pronto, quando a mãe é de menor, a mãe vai assinar nesse cantozinho, onde Que é da vai mãe. assinar isso. Ah, mas sendo a avó, né? Sendo a avó, vai assinar com o nome dela. Ah, E é tá tipo como se aquela avó ela é responsável pela mãe. Ah, tá certo. Tá bom, tá certo. Entendeu? Aí onde é a assinatura do filho, quem assina é a mãe de menor? Não, a avó também. É a avó porque também? A avó vai estar sendo responsável por eles dois. Ah, beleza, tá certo. Foi porque no dia que a gente fez, eu e Flaís, que a Flaís estava vendo, aí a mãe era de maior, eu queria saber da mãe de menor, entendeu? Pronto, aí quando a mãe é de maior, né, a mãe mesmo vai assinar, tanto por ela, no cantinho que tem o nome mãe, e no do filho. E quando for só o filho e o pai, né, a mãe vai assinar só onde tem aí o cantinho do filho e o suposto pai no do suposto pai. Isso funciona também para os canhotinhos que tem dentro dos envelopes, que não pode ser esquecido também de assinar, que vai pedir a assinatura e a data que foi coletado o material. Joquebede, Pode dizer. outra coisa, a gente que é sozinha no posto, a gente pode realizar ou precisa de mais pessoas, de testemunha, ou a gente quer só uma pessoa no posto de colega pode fazer? Eu creio que sim. Agora sim, é porque geralmente Yaxadora, me dê um apoio aí. Não, Ele não é acompanhado pelo bioquímico, né? Esse exame. Como é? Não realiza estando só na unidade, viu? Não entendi. Como O é? ideal é que não realize, se for uma pessoa que fique só na unidade. Ah, quando a pessoa é só na unidade, a pessoa cadastra no Esmeralda e marca para colher lá na sede, né, Isadora? Bom dia, Fazer esse pessoal. meio também, não tem problema. Mas o ideal é que o procedimento em si e a documentação não seja preenchida na unidade que a pessoa fica só. Tem que ser feita com o auxílio e acompanhamento de pelo menos 2 pessoas da empresa, né? É, porque eu dei entrada em um já aqui lá no aeroporto, aí a gente só deu entrada no cadastro e avisou que a pessoa fosse colher mais o filho, o pai e a mãe lá na sede. Aí as meninas daí da sede foi que fizeram o cadastro no DNA. Pronto, não, com relação a isso aí é tranquilo. Fala aí, Flaís. Então a gente pode só dar entrada no Esmeralda e encaminhar o paciente para a sede, não é isso? Pode, sem problema, viu? Pronto, ok. Fala, Flaís. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Pronto. Só uma orientação aí nessa página que está aberta, certo? Vocês estão vendo que tem 4 opções. Por que 4 opções? O DNA ele pode ser realizado com até 4 participantes. Geralmente a gente faz com 3 ou só com 2. A questão da mãe participar, vocês ficam se perguntando, e a mãe não sabe que é mãe da criança e tal? Muitas vezes as mães realizam por conta do valor, porque o DNA trio, ele é mais barato do que o DNA duo. Então, geralmente por questão de preço, aí a mãe vai e aceita coletar também. O DNA, geralmente que a gente faz é só o filho e o suposto pai. Na questão do paciente, a mãe ser de menor, os campos que tem a assinatura do filho, as digitais do filho, tudo que tem da criança vai ser da mãe, no caso da avó da criança. Então, a mãe de menor, ela não se responsabiliza nem por ela, nem para a criança. Eu acredito que lá na parte de preenchimento do DB, os meninos ainda vão mostrar os itens de preenchimento. DNA não é complicada, a questão é só prestar atenção nas numerações, principalmente da certidão de nascimento. É um número muito extenso. Em relação às unidades de fora, algumas unidades já realizam o DNA, mesmo sendo só uma funcionária. Por quê?
elas comunicam antes ao bioquímico, o bioquímico se deslocar até lá, por isso tem que ver a possibilidade, ou doutora Nilda ou doutor Júnior, como acontece em Areia Branca, Baraúna e algumas outras unidades do interior. Então, eles vão até lá, a própria recepcionista faz o cadastro no Esmeralda e no DB, e o bioquímico está lá presente para fazer a coleta. No caso das unidades de Ítala, por exemplo, que ela é sozinha, aí ela tem que dar entrada somente no Esmeralda e encaminhar o paciente para cá. No caso das unidades de fora, tem que ir um bioquímico para poder ser realizado. Isso é agendado antecipadamente para verificar se o bioquímico pode ir ou não. Mas na maioria das vezes acontece encaminhar para a gente aqui na sede realizar o teste. Por enquanto é só isso mesmo. Mais uma dúvida. Aí a gente que é sozinha no posto de coleta, a gente pode cadastrar no Esmeralda, mas quando a gente vai cadastrar no Esmeralda, a gente cadastra quem? No caso, se for o pai e o filho de maior, foram 2 adultos, quem a gente cadastra no Esmeralda? Pronto, boa pergunta. O cadastro no Esmeralda, ele deve ser realizado no nome da criança. Ou a criança de menor ou de maior, o DNA do Esmeralda. O do Esmeralda e do DB, ambos são cadastrados com o nome da criança. Já aconteceu casos de cadastrarem o nome do pai e encaminhar para a gente aqui na sede. Quando chegar na sede, a gente tem que alterar. Por quê? Porque o cadastro é para fazer no nome da criança. Ok? Ok. Pronto, pessoal. E em relação a alguém tem mais alguma dúvida? Só mais uma duvidazinha. Teria algum problema, mesmo sendo a questão só da coletadora, só cadastrar em sistema, no sistema Esmeralda, teria algum problema ela fazer esse cadastro, ela tendo algum vínculo com os pacientes? Tem sim. E, como assim? Parentesco? Isso. Por exemplo, acredito. a coletadora é irmã e cadastrar em sistema, pressuposto o filho e o pai. Só para dar entrada no sistema e ele coletar na sede? Acredito que em relação ao Esmeralda, não tem problema, até porque o paciente vai ser encaminhado para cá e no DB a gente vai cadastrar uma coletadora daqui, entendeu? Não vai ser, no caso, não você que vai participar do cadastro, vai ser outra coletadora. Certo. Mais alguma dúvida? Bom dia, Ana Patrícia. A minha pergunta é, porque aqui na unidade eu sou na recepção, mas sempre quando tem DNA, eu entro em contato com Flaís e com a doutora Nilda. Aí uma delas lá faz o cadastro no DB e eu faço aqui somente no Esmeralda. Continua dessa forma? Pronto, bom dia, Ana Patrícia. Minha querida, é como eu disse a você, no momento, no caso da sua unidade, como é que a gente faz? Eu falo com você para agendar com o paciente no dia que a doutora Nilda pode ir. Até então, continua dessa mesma forma. Você fala comigo, eu agendo com a doutora Nilda para você ter consciente o dia e horário que o DNA pode ser realizado. O cadastro, eu já mando para ir todo pronto. Por quê? Porque tem a questão da etiquetadora. Uma vez eu tentei configurar pelo Anidesk na sua etiquetadora, não deu certo. Então, o Neto teve que se dirigir até Baraúna para entregar essas etiquetas que não deu certo. A etiqueta tem que ser a do DB. A etiqueta do Esmeralda não serve para colocar nos itens do DB. Tem que ser a própria etiqueta do envio. Então, para facilitar, como é que eu faço? Se o DNA de Baraúna está agendado para 10 horas... Então, no mesmo dia, o cadastro tem que ser realizado no dia da coleta. Antes de doutora Nilda ir para aí, eu faço o cadastro todo no DB, você me envia a documentação, eu já mando tudo preenchido com as etiquetas em todos os lugares para facilitar a coleta. Porque se eu for a cadastrar, que nem eu fazia com você antes, as etiquetas não dá certo. Então, para evitar de Neto ter que ir em Baraúna deixar as etiquetas, a doutora Nilda já leva tudo preenchido para quando chegar aí vocês realizarem só a coleta. Por enquanto, em relação às unidades de fora, continua dessa forma. Lembrando, com agendamento prévio, porque a gente precisa ver a questão dos plantões do bioquímico e se ele pode ir no dia que vocês marcaram. Obrigada, Flaís. Respondeu minha dúvida. Muito obrigada. De nada.
Pronto. Só dando continuidade, então, pessoal, muito obrigado a Flaís pelo suporte, pela ajuda e por Joquebede. Nosso chamado só tem mais 10 minutos para encerrar, então vamos otimizar aqui o finalzinho. Só para dar continuidade, então, lembrar realmente da questão da cadeia de custódia, onde todos esses documentos têm que ser assinados, porque, como já foi falado antes, é um exame muito cheio de detalhes, um exame muito vistoriado, tanto para a gente no laboratório quanto pelo apoio. Então, tem que estar todos os papéis bem assinados, o cartão bem assinado, para que não haja recoletas ou perigo de ter que enviar novamente aquele documento para poder pedir, atrasar o resultado daquele paciente, no caso, né? Sobre a coleta, como já foi falado, preencher corretamente o cartão, né, que se chama cartão FTA, como já foi falado por Yaxadora, se for crianças maiores que 1 ano e adultos, perfurar o dedo, recém-nascidos, preferir perfurar o calcanhar. Se for a questão do suave oral, utilizar a escovinha, né, porque vai pegar mais material da mucosa. E também temos a opção de líquido amniótico e o teste pré-natal não invasivo, né, que seriam testes mais específicos. Em relação à estabilidade, se colhido de forma correta, o sangue ou a saliva em FTA, né, no cartão, ele tem um tempo indeterminado de estabilidade, ou seja, tipo assim, ele não tem um prazo que vai parar de ser efetivo, o teste ele vai ser sempre efetivo. Já se for suave oral ou líquido amniótico, né, tem lá entre 7 dias, até no máximo 7 dias, conservado de 2 a 8 graus Celsius. E o kit específico para a coleta do teste não invasivo, né, paternal não invasivo, a partir da 11ª semana de gravidez, só funciona com até 5 dias em temperatura ambiente. Algo que pode interferir esse exame, como o Yaxadora já falou, não pegar o sangue do tubo de DDTA, né, tem que ser diretamente furado do dedo. Não é recomendado coletar saliva, quem já consumiu alguma coisa ou quem bebeu algum líquido sem ser água nos últimos minutos, na última hora. E pacientes que já sofreram transplantes nos últimos meses, porque pode interferir o resultado desse DNA. E para o teste de paternidade não invasivo, como também a senhora já comentou, a questão de mães grávidas de gêmeos não pode. Quando existe supostos pais com parentesco entre si, porque pode dar um conflito no resultado. Casos de parentesco até 2º grau entre a mãe e o suposto pai. Se a mãe e o suposto pai tiverem esse parentesco de até 2º grau, o resultado pode dar inconclusivo. E mães que realizaram transplante também de medula ou que receberam transfusão sanguínea nos últimos 3 meses. Que critérios para rejeição, quando não vai ser aceito esse material, que vai pedir uma nova coleta. Tubo de suave sem a escova, né? For colhido no suave oral sem a escovinha. O cartão FTA sem a quantidade ideal de material biológico, ou seja, com pouco sangue ou pouca saliva. Coleta de amostra de sangue de paciente, né, recém-transfusido de sangue. Não pode ter ocorrido transfusão sanguínea nos últimos 3 meses. Kit com lacre rompido, porque vai comprometer a confiabilidade do material. Amostras inadequadas, não identificadas e ou com aparente contaminação microbiana. E a ausência da assinatura dos pacientes, né, na cadeia de custódia e no cartão de coleta. Ou seja, é muito importante essa fase de cadastro do paciente, com todos os documentos bem preenchidos, bem assinados, e que a coleta seja feita de forma correta, né, de forma preenchendo todo o cartão para que evite uma nova coleta desse paciente. No mais, pessoal, era isso. Queria agradecer as meninas pelo suporte, tanto a Flaís, a Yaxadora e a Joquebede. É um exame bem minucioso, mas que vai ser super tranquilo a sua realização. E queria saber se mais alguém tem alguma dúvida para tirar, porque já estamos no finalzinho da chamada. Mais nenhuma dúvida pertinente, então somente agradecer a todos que participaram, né? Qualquer outra dúvida posterior pode estar entrando em contato comigo, com o Gabriel, ou até mesmo com as meninas aí, Flaís ou Joquebede, que já tem um traquejo em DNA, e também
dizer que encerramos muito bem o ciclo 2022, com todos os treinamentos e que vem muita coisa boa aí para 2023. Temos um programático bem planejado, bem elaborado, repleto de coisa boa, de novidade para 2023 e desejar um feliz ano novo a todos, né? Que o próximo ano seja repleto de muitas conquistas, realizações e metas alcançadas. E agradecer Com certeza. a todos pela atenção de sempre. Também queria agradecer também a Yaxadora pelo convite aí da participação. Não sei falar muito bem não, mas eu espero que tenha deixado algumas informações claras. E agradecer aí a Flaise aí pela complementação também, né, que uma vai ajudando a outra. E também me disponho a qualquer coisa, qualquer dúvida, meninas podem falar comigo que eu ajudo, certo? Qualquer dúvida a gente se ajuda. Obrigada. Muito obrigada, João, pela sua contribuição, viu? Foi muito necessária, muito útil. Laís também, muito obrigada, chefa. De nada, qualquer coisa precisando, pode contar com a ajuda da gente, tanto minha como de Joquebede, que já tem assim um certo manejo com DNA. Qualquer coisa, só gritar um help que a gente ajuda. Valeu, pessoal, tenham todos um feliz ano novo. Até mais, pessoal, e não vamos esquecer de assinar a lista de presença, viu?